Agora no Repórter MT, você acompanha a entrevista com o delegado adjunto da especializada da violência contra a mulher, criança e idoso de Várzea Grande, Cláudio Álvares. Nosso assunto é violência contra a criança, uma violência que se mostra todos os dias nos sites de notícias, nos jornais e que vem assustando. Doutor Cláudio, essa violência tem aumentado contra a criança ou hoje as pessoas procuram mais os órgãos de proteção? Bom, se a gente analisar os números, né, de crimes contra criança e adolescente, de 3 anos para cá, os números aumentaram. A gente pode fazer duas análises, né? Uma análise fria, os números aumentaram, então o crime aumentou, né? A quantidade de crime contra criança e adolescente aumentou. Ou também a gente pode fazer uma análise lógica, né? Realmente o crime, o número de denúncias vem aumentado. Mas por quê? Porque a vítima, criança e adolescente e a família, ela sente mais segurança no poder público, né? A vítima hoje, criança, adolescente, sua mãe, o seu pai, né? Ela tem mais segurança de ir na delegacia e fazer uma denúncia, né? E isso vem aumentando os números de denúncia. Não que os crimes aumentaram, né? Os crimes, a gente acredita, né, que a quantidade de crimes sempre foi aí constante. Constante. É absurdo, né, inclusive, porque existe violência contra a criança dessa proporção, é um absurdo. Isso, só que antes a vítima não denunciava, né? E hoje a vítima vem denunciando mais. E delegacia especializada também traz esse respaldo maior, né? Algo específico para tratar aquele tema. Isso, com a criação das delegacias especializadas, né, até a delegacia especializada da mulher, né, a nossa da criança, mulher e idoso, a vítima ela tem maior segurança de estar procurando a polícia, né? Por quê? Quando ela chega lá, ela tem todo o tratamento adequado, né? Eu tenho todos os policiais que tiveram treinamento para atender aquele tipo de público, né? Então, público envolvendo criança, né? Vítima criança. Nós temos lá uma equipe voltada para o atendimento de criança. Então não é um atendimento geral, então, como uma delegacia temos assistentes sociais. Isso, na nossa delegacia nós temos um corpo, né, uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, policiais femininas, né, voltadas, treinadas para esse tipo de acompanhamento de criança e adolescente vítimas de crime aí, na maioria das vezes de abuso sexual. Cláudio, qual a violência mais constante quando a gente pensa em criança? Bom, nossa delegacia, nós temos 3 crimes que ocorrem mais, né? O crime de maus tratos, envolvendo criança e adolescente, tortura, né? E temos aí, a gente fala o carro-chefe, infelizmente, né? Que são os crimes aí envolvendo abuso ou qualquer crime sexual contra criança e adolescente. Surra, maus tratos. Isso, uma surra. Surra quando é maus... Isso, a mãe que bate, né, e excede nos limites de correção, exemplo, bate com fio, bate com um pedaço de madeira, com a fivela do cinto, são casos comuns, né, que chega pra gente. Nesse caso, pode configurar maltrato, né, maus tratos. Se a mãe exagera no meio de correção, né, trazendo um sofrimento intenso e cruel para a vítima, nós temos o crime de tortura, né, e podemos ter também a tentativa de homicídio. Na nossa delegacia aí, a gente já teve vários casos, né, envolvendo criança. O pai e a mãe levam para o atendimento, né, geralmente leva para o atendimento no PA, fala que a criança caiu, só que no PA, né, o pessoal, a equipe de policiais que tem lá e da saúde também, né, já são pessoas voltadas também para isso, né, treinadas para isso. Quando chega elas visualizando que não né, lesão compatível com queda, geralmente elas já acionam a polícia militar, a polícia civil para fazer o procedimento. Então nós temos ainda casos de tentativa de homicídio envolvendo criança e adolescente. E quando é no aspecto emocional, também quando aqueles pais eles ficam torturando, falando com aquela criança, diminuindo sua autoestima, isso também configura? Bom, tudo isso pode configurar uma tortura ou maus tratos também, né? Quando também é no aspecto psicológico. Isso, no aspecto psicológico, você fica pressionando o tempo inteiro a criança, né? Então você está trazendo um sofrimento mental para a criança. Pode configurar maus tratos ou pode configurar tortura. E, doutor, existe um castigo permitido? Por exemplo, a mãe e o pai não podem de forma alguma tocar no seu filho, bater no seu filho, ou existe, por exemplo, uma palmadinha
Pode? Não, Tá. não pode. O que vem mudando? Porque a gente tem a questão também cultural, que antes as pessoas corrigiam muito seus filhos, hoje não se pode dessa maneira. No entanto, as pessoas estão mais estressadas e descontam no seu filho, isso a gente vê muito, pessoas que descontam suas angústias desse mundo na criança. O que pode, o que não pode quando fala em correção? A gente teve uma polêmica com a lei da palmada, né? Que ela surgiu em 2014, mas o que acontece? A lei da palmada, ela não proíbe a palmada, né? Ela controla o tipo de surra, né? O tipo de agressão feita ao filho. É claro que uma palmadinha, no sentido de educar, a lei não proíbe. O que a lei proíbe é a surra, né? É o tratamento desumano, né? É a agressão que traz um sofrimento físico para a criança. As né? marcas. Isso, eu pegar meu filho e dar uma surra de mangueira, uma surra de fio de alta tensão, né? Ou bater com cinto, que deixa marca, deixa lesão na criança. Isso não é admitido pelo ordenamento jurídico. Né? É uma questão cultural. Antigamente eu apanhei do meu pai e da minha mãe, antigamente, e agora eu vou bater. E muitos pais chegam com esse discurso, doutor, eu apanhava assim, não aconteceu nada, eu virei uma pessoa de bem, agora não posso corrigir o meu filho. Isso, só que a gente tem que ver que os tempos mudaram, né? As leis mudaram, a sociedade vem evoluindo e hoje não é mais admitido a surra, né, como castigo. Né? Hoje não se admite mais, podendo aí configurar como crime. E tem que existir o diálogo. Isso, o mais apropriado é que a gente tente conversar, né, orientar os filhos para evitar chegar nessa postura, chegar nesse nível. A gente vê na delegacia, quando chega a esse ponto, né, existiu a falta do diálogo anterior. Então, o diálogo entre pai e filho é muito importante para evitar chegar nesse nível. Até mesmo a gente viu aí essa preocupação que foi a história da Baleia Azul, aquele jogo virtual em que muitos pais se surpreenderam com seus filhos participando desse jogo, que é um jogo que vários passos até chegar ao suicídio. E que mostra esse distanciamento do filho do seu pai. É a falta do diálogo também. Isso, hoje as redes sociais, né, a facilidade de acesso da criança, do adolescente, até do adulto, né, nas redes sociais, trouxe vários benefícios, né, mas existe também o lado negativo. Esse jogo Baleia Azul, né, como você bem falou, existe uma distância entre pai e filho, tendo em vista a rede social. Né, às vezes a criança fica o dia inteiro no celular. E a mãe e o pai não sabem o que a criança está fazendo. Não tem acesso ao celular, né? Até que chega nesse nível. Né? O nível de um jogo Baleia Azul, em que a criança, no último passo, tem que atentar contra a própria vida. Tão sério que até o poder público, né? O judiciário, as autoridades policiais tiveram que intervir nisso para poder solucionar. Para tentar auxiliar, né? E impedir que acontecesse mais casos. Tudo isso poderia ser evitado, igual a gente sempre fala, né? Se o pai e a mãe tivessem controle e acesso aos equipamentos eletrônicos do filho. Né? Se você tem a senha, se você acessa... O senhor defende isso, que o pai e a mãe fiquem monitorando a tecnologia que seu filho está usando. Você tem que saber aonde o seu filho está acessando. Seu filho está acessando site de pedofilia? Seu filho está sendo vítima de um pedófilo pela internet? Seu filho está tendo acesso a esse jogo da Baleia Azul? Uma criança de 10 anos, a mãe tem que ter controle sobre ela. Tem que monitorar. Né? Uma criança de 9 anos, de 12 anos, né? Igual foram as vítimas aí do jogo Baleia Azul, em sua maioria, né? A mãe e o pai tem que estar controlando. Né? Tem que ter esse diálogo, tem que saber aonde o filho está acessando. Né? O filho, na minha opinião, não pode ter acesso livre, uma criança, né? Não pode ter um acesso livre onde quiser nas redes sociais. Né? E a gente tem que ter esse controle para evitar esse tipo de questão, evitar que crime ocorra. Os crimes virtuais estão aí, né? É uma ferramenta que que pratica crime utiliza ali livre. De forma livre. De forma livre. Isso. Voltando, doutor, o senhor disse aí da questão do abuso sexual, que é o que mais aparece, o mais frequente. Em Várzea Grande também a gente segue essa tendência. O abuso sexual é o crime mais praticado em crianças, em Várzea Grande e em Mato Grosso. Bom, em Várzea Grande, né, eu acredito que seja a relação aí do estado, do Mato Grosso, inclusive do Brasil. Né? A gente tem na delegacia, infelizmente, como carro-chefe das nossas investigações, os crimes envolvendo abuso, estupro contra criança e adolescente. Então, assim, a maioria dos casos de denúncias que entram na nossa delegacia são crimes sexuais contra criança e adolescente. E os pais, geralmente, quem pratica esses crimes são da convivência dos pais, às vezes está mesmo no seio familiar? Isso. Nós, pela análise criminal, né, que nós fazemos, existem dois tipos de agressor sexual contra a criança.
né? Nós temos aquele maníaco, né? O maníaco, ele geralmente não escolhe vítima, né? Ele atinge, ele atua na oportunidade. Se aproveita da situação. Isso, tá no escuro, tá andando sozinho, eu vou pegar, né? Eu vou praticar o ato. O maníaco já tem aquela pessoa que é a maioria dos casos, né? Que é a pessoa bem próximo à vítima, né? Geralmente é o pai, o padrasto, o irmão, o primo, o vizinho, o amigo da família. Sua maioria é homem. Né? Maioria homem e que está bem próximo da família, né? Ele se vale dessa condição de confiança que a família e que a vítima tem com ele para praticar os abusos, né? A gente pode falar assim que mais de 90% dos casos de crimes sexuais contra a criança, o suspeito, o agressor é aquele que está bem perto, é aquele que está do lado da vítima. E quem denuncia? É a criança que conta para a professora, é o vizinho que percebe, é a mãe? Como passar essa questão da violência para a denúncia? Bom, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Porque o crime de estupro, né, geralmente envolvendo criança e adolescente, os próprios estudiosos eles vêm falar, né, que é um crime praticado às escuras. É o crime praticado às escondidas. Ele não tem testemunhas. Então a gente precisa da denúncia, né? A polícia, para começar uma investigação, ela precisa da denúncia. Geralmente essa denúncia vem da vítima, da família, né? Ou a vítima comenta com um coleguinha de escola, ou comenta com o professor, né? Ou a vítima, que é a criança, ela muda totalmente seu comportamento. Então, né? Isso é uma maneira de nós percebermos no olhar para a criança. Quando uma criança muda o seu comportamento, a gente tem que perceber que tem alguma coisa acontecendo. Isso. Né? Pode ser várias coisas, mas há algo diferente. A criança extrovertida conversa, fala muito. De uma hora para outra, né, repentinamente, ela ficou calada no canto, não conversa, não brinca. Né? A família tem que observar. Algo está diferente. Pode ser uma suspeita, né? Pode ser um sintoma do abuso sexual. A criança é muito espontânea, né? Uma criança diante de algo que lhe dá medo, ela reage, né, pela expressão do olhar. Ela não consegue esconder. A criança não consegue esconder, não consegue mentir. Muitas das vezes a criança não denuncia. Por quê? A maioria das vezes ela é ameaçada, né? A pessoa que pratica o crime sexual pratica e ameaça. Se você contar, eu vou matar sua mamãe. Eu vou te matar, vou matar seu papai. Então a criança fica coagida, fica ameaçada, com medo e não conta, né? E algumas vezes, como o suspeito está bem próximo, né, a criança não denuncia, não conta, porque na cabeça dela, né, o ato da denúncia ela vai destruir a família dela. Eu vou contar, é meu pai, é meu padrasto, eu vou acabar com a minha família. Eu vou envolver a polícia dentro da minha casa. Então a gente ainda tem esses níveis de dificuldade na denúncia dos crimes sexuais envolvendo criança. A gente vem quebrando esse paradigma. E é interessante que se quebre essa inteligência, essa cultura de não denunciar os crimes sexuais praticados dentro da casa. Infelizmente, nós temos aquela ideia. Crime dentro de casa é problema da família. Se meu marido, se meu filho estuprou, dentro da minha casa, o problema é meu. Eu que vou resolver aqui dentro de casa. Nós temos que quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia. Se ocorrer um crime dentro da sua casa, o problema já não é mais seu. O problema é do Estado. Inclusive um crime gravíssimo de abuso de relação sexual com uma criança. O problema não é da mãe, o problema é de polícia, é do Ministério Público, é do Judiciário, é de toda a sociedade. Já não é mais seu dentro de casa. A polícia vai entrar e a polícia vai combater. E muitas vezes, eu lembro de um caso assim, absurdo, cruel, em Várzea Grande, de uma criança que até ali do bairro Souza Lima, hoje a criança morreu, mas na ocasião o padrasto abusou daquela criança, era um bebê, e a mãe, para esconder, pegou uma chaleira quente, queimou a parte íntima da criança, e o avô que percebeu por causa do mau cheiro, eles estão presos ainda, mas aquela criança teve tanto problema físico que na sequência ela veio a morrer, porque acabou a vida daquela criança. Então, e toda uma comunidade se comoveu por isso. Mas é preciso, assim, que essa informação repercuta, que as pessoas tomem providências e ouça o próximo, né? Tá escutando uma criança ser espancada em casa? Ligue, mas ligue para quem? Para a delegacia, para o conselho tutelar, disque denúncia? Qual é a maneira que qualquer cidadão pode auxiliar no combate ao crime contra uma criança? Bom, a gente até, você falou dos vizinhos, né? A importância do vizinho estar denunciando.
né? A gente tirar essa ideia que é problema daquela família, e se o vizinho, né, tiver ciência de alguma coisa, ele tem que estar denunciando. Esses dias eu gritei no muro de casa, tinha uma criança apanhando, falei, quem que tá apanhando? Eu tô ligando agora pro conselho tutelar, pra polícia, aí silenciou, eu coloquei uma pessoa para ficar observando. Então a criança tá bem, não teve, porque levou um susto. Porque às vezes é um susto que precisa para acessar esse tipo de violência. E a gente tá quebrando essa ideia, né? Hoje a gente vê... tem que intrometer sim, tem que intrometer, porque é problema da sociedade. A criança o bem-estar de uma criança é um problema de todo mundo. Não é porque tá ocorrendo dentro daquela casa que o problema é deles. Né? Às vezes ali tá uma criança gritando por socorro, pedindo socorro, esperando ajuda, e é você, vizinho, denunciando que vai trazer esse socorro, né, a essa criança. A criança não tem como se defender de uma agressão de um adulto, né? Ela é muito fraca, é a parte fraca da relação. Então o vizinho, o parente denunciando vai trazer o apoio, o aval que essa criança precisa. Né? A gente faz hoje, como eu devo fazer a denúncia? Né? Eu posso comparecer a qualquer delegacia de polícia do estado, né, ou delegacias especializadas em Cuiabá, Dedica, em Várzea Grande, a delegacia da criança, idoso, né, e do adolescente e mulher, que é ali no Cristo Rei. Comparece, faz a denúncia. Se quiser fazer a denúncia anônima, é possível. Né? Nós temos aí a denúncia pelo telefone, né? Disque 100, Disque de Direitos Humanos, né? Posso fazer a denúncia. Tem o Disque 181, denúncia anônima também, eu faço a denúncia, minha identidade é preservada, é mantida. Muitas vezes o vizinho, o parente, ele quer denunciar, mas ele tem medo de se envolver. Né? Faz essa denúncia anônima. Né? Pode fazer, é possível a denúncia anônima e a polícia vai apurar. Né? Todas as denúncias que chegaram e chegam na delegacia de Várzea Grande são apuradas em loco. Né? Geralmente eu vou junto com a equipe para apurar, para verificar aquela veracidade. É verdade? Tem fundamento ou não? Então todas as denúncias que chegam na delegacia, a equipe de policiais acompanha uma por uma, né? No sentido de verificar a veracidade de cada uma delas. E aí, por exemplo, aquele pai que bate no seu filho, ou uma agressão mais, né, lesiona aquela criança, ele passa todo o processo judicial, ele é preso. E a questão da pena? Tem a regressão de pena, é uma crítica que se faz em relação à regressão da pena, porque logo ele está solto de novo, continua a perseguir aquela família. Então o sistema, ele é falho, isso também traz essa sensação de medo para aquela mulher. Isso, hoje em dia, né, a gente vê que o problema não são as penas. Né? Se a gente pegar aí um crime de estupro, a pena é gravíssima. Né? É alta. É alta, pode chegar a 30 anos. Apesar que eu acho que tinha que ficar prisão perpétua. Minha opinião, como aí, jornalista, é prisão perpétua. Quem abusa de criança é prisão perpétua. Então, assim, a gente tem ali penas gravíssimas. Química. Só que o que acontece? O Código Penal, o Código de Processo Penal e a legislação de execução penal, né, os três, eles trazem muitos benefícios para o suspeito. Então o suspeito ele cumpre 2/5, 3/5, né, 1/3, 1/6 da pena, e ele já consegue progredir de regime, ele já consegue sair. Eu tenho as saídas temporárias. Então, assim, as penas já são altas. Né? A gente tem que conseguir o meio de que aquele suspeito fique na cadeia, cumpre sua pena. Né? E o que não acontece hoje na maioria dos casos. Né? Então, assim, a gente tem um Código de Processo Penal que é de 1941. E de lá para cá mudou muito. Né? E o código não mudou. Faz 100 anos. Isso, o código não mudou. Então, assim, o código não consegue se adequar aos tempos de hoje. Então, é necessário uma reforma. Para quê? Para que o suspeito continue preso, ele fique preso. Né? E não fique 1 ano preso e saia. Sim. E a família que denunciou, e a pessoa que denunciou, tenha medo de denunciar, porque amanhã ele vai sair. Então, assim, é essencial uma reforma, né? Uma reformulação do Código Penal, Código de Processo Penal, e Lei de Execução Penal no sentido de acabar com esses benefícios, né? Ou pelo menos diminuir. A gente sabe que é importante a ressocialização do suspeito, ele tem que voltar, né? Ele tem que ter uma vida social, ele tem que voltar para a sociedade, mas não com tanta facilidade igual acontece hoje. E fazer parte de outros programas que trabalhem também essa questão da cultura, da mentalidade, do seu posicionamento, porque é muito grave. Isso. Né, doutor? A questão, né, da violência contra a criança. E uma criança, quando ela sofre abuso sexual, ela é maltratada, ela é torturada, ela... pelos estudos aí de psicólogos, pessoas que trabalham esse tema, elas demoram muito tempo tratando aquele trauma. É algo que cicatriza a alma daquela criança. As delegacias especializadas da criança e do adolescente, né, a gente trabalha com essa premissa. Não só combater o crime, a gente vai combater o crime, a gente vai prender o suspeito, ele vai ter sua punição, mas a gente tem que dar aquela mão amiga para a vítima. Né? A vítima tem que ter um amparo, e é isso que nós na delegacia tentamos fazer, né? Com a equipe de atendimento multidisciplinar, com atendimento posterior pelo CREAS, né? A gente faz esse acompanhamento, a vítima ter todo aquele aparato psicológico,
né? A gente sabe disso. A criança e adolescente, quando é vítima, né, de abuso ou crime sexual, aquilo traz, como você disse, uma mancha na alma, né? É difícil recuperar sem um acompanhamento. Então a delegacia, ela se preocupa e tenta, né, minimizar esse sofrimento da vítima, né, acompanhando esse tratamento psicológico, para tentar diminuir essa questão pós-crime, pós-fato. E delegado, na sua trajetória, me conta uma história assim que muito te chocou, que mexeu com você. Porque a violência cotidiana, é diária, mas tem casos que são inesquecíveis. Bom, teve o caso daquele maníaco que atuou em Cuiabá, em Várzea Grande, né? A gente realizou a prisão dele no estado de Rondônia. Ele praticou mais de 100 estupros, né? E a gente foi lá em Rondônia fazer o interrogatório dele. Mulheres e crianças. Ele não fazia escolha, é um maníaco. Né? Ele não é quem está perto, ele escolhe, a escolha dele é quem está vulnerável naquela situação. E ele me disse, olhando no meu olho, ele falou: doutor, eu já fui preso 2 vezes por esse crime, né? Eu não consigo parar, eu sou doente, eu sou um fracassado perante o estupro. Se eu ver, ele falou assim, é como se eu fosse viciado em drogas, né? Me dá uma vontade de consumir a vítima de estupro e eu vou estuprar. Eu não consigo parar. E se eu fugir ou se eu cumprir minha pena, eu vou sair, vou continuar estuprando. E nesses casos, né? doutor? Infelizmente o Estado assim, não tem aquele acompanhamento para esse tipo de suspeito. Então, como já aconteceu, provavelmente vai acontecer. Ele vai sair, vai praticar mais crimes. Né? Crimes de estupro envolvendo vítimas, crianças, adolescentes e adultas também. E quando geralmente de dentro, né, da família, o pai, porque o pai, né, porque o padrasto, o pai tem aquela biológico ali, viu aquela criança. Existe depois o arrependimento ou é bem cinismo, irônico? Bom, o medo de ir preso e depois não ir preso e ser vítima de violência, porque tem toda uma história aí de domínio popular que as pessoas falam que quando o estuprador vai para a cadeia, ele é ali abusado. Hoje em dia, né, dentro do sistema penitenciário, já tem situações para minimizar esse tipo de agressão contra o suspeito. Mesmo assim, né, um crime sexual envolvendo mulher, criança ou adolescente, ele não é aceito nem pela população carcerária, nem o preso, né, aquele que está ali cumprindo pena, pelo pior crime que seja, ele não admite, não aceita o estuprador. Né? Então, assim, na maioria dos casos, o suspeito de crime contra criança e adolescente, crimes sexuais, ele não confessa. Ele tem medo disso, ele tem medo, porque ele sabe que quando for para o sistema penitenciário, provavelmente vão cobrar essa pena dele. Ele abusa, mas não quer ser abusado. É um mundo paralelo, né? Uma lei paralela que existe dentro da carceragem. O preso não aceita. E por isso, quem pratica esse tipo de crime, ele nega, ele não confessa. Mesmo tendo todas as provas, mesmo você demonstrando, inclusive com filmagens, ele vem a negar, ele fala que não foi ele, que não foi aquilo, que a polícia está entendendo errado. Né? Porque atrás daquilo tem um medo. Então ele não confessa. E, delegado, o que se pode fazer no aspecto de prevenção com essa geração que está vindo por aí, para a gente mudar a cabeça, para que não existam esses agressores no amanhã? O que pode ser feito? Bom, a gente vem sempre falando, né? O principal é o diálogo dos pais com os filhos. Né? A gente não pode ter mais essa barreira de falar de sexo, de falar de sexualidade, né? Os pais não falam de sexualidade. Os pais não falam, ainda existe essa barreira. Hoje menos, né, do que antigamente. Mas hoje vem quebrando, vem superando isso aí. Até porque, muitas vezes, para chegar no abuso sexual, há toda uma trajetória que é aquele, porque tipo, o estuprador chega ali na ocasião, já vai estuprar, mas às vezes aquele vizinho, ele vai primeiro um dia é um toque, outro dia, até alcançar a conjunção carnal. Então, quando a criança não tem informação nenhuma do que é a sexualidade, ela nem sabe o que está sendo. Ela não sabe o que está acontecendo e não conta para os pais, não conta para o responsável, né? Então, é importante os pais, né, o responsável por aquela criança, o adolescente, está conversando, está explicando, né? Isso aí, pessoal, não é roteiro de novela, não é filme. Isso acontece todo dia. Na minha delegacia em Várzea Grande, na delegacia que nós trabalhamos, né, delegacia de Várzea Grande, todo dia tem no mínimo 3 denúncias envolvendo abuso sexual contra criança e adolescente. Então é um caso que acontece, é comum, infelizmente. Né? E os pais têm que passar essa ciência para os filhos. Né? O filho tem que confiar no pai ou na mãe. Né? Para quê? Quando começar a aproximação do pedófilo, o filho ter a confiança de contar para o pai.
né? E não ter o medo, eu vou contar e ainda vou apanhar. E se é alguém da família, que conte para o outro. Isso, que conte e procure a polícia. Né? Então, conte para a professora. Isso, para a professora. Porque a professora também tem um papel super importante, né, na vida da criança. Muitos geralmente, casos também chegam através da escola, né? Porque hoje em dia, né, a gente tem um mundo globalizado, pais e mães trabalhando, a criança fica mais tempo com a professora do que com a família, né? A gente pega crianças em horários integrais, ela só vai em casa para dormir, então ela passa o dia inteiro com a professora, com a tia da escola, né? E ela tem confiança e conta para a professora da escola, né? É importante, e a professora vai reportar esses fatos para o conselho tutelar ou na própria delegacia de polícia. E como é importante falar de sexualidade, porque muitas vezes a adolescente, ela está sendo explorada sexualmente, mas né, ela pensa que não está, que ela não é vítima. Muitas vezes ela ganha um presente e acredita que está tudo bem, se sente até amada, e quando na verdade é uma exploração sexual de adolescente. Isso, no caso de crime de exploração sexual, né, envolvendo adolescentes, a gente tem grande dificuldade na denúncia, né, na investigação em si. Porque geralmente é aquele suspeito que se aproveita da vítima adolescente, né? E em troca do sexo ele dá presentes, né? Ele dá um telefone caro, ele dá uma viagem, ele paga um jantar, ele paga um passeio, né? E a vítima, que é adolescente, ela não se enxerga como vítima naquela situação, né? Na cabeça da vítima ela está fazendo uma troca. Eu estou ganhando presentes e estou mantendo relação sexual, né? Então assim, a vítima, ela nesse caso dificulta a investigação. Por quê? Tem a denúncia, né? A gente desenvolve todo o aparato policial para apurar. Quando chega na vítima, ela nega os acontecimentos, né? Porque a vítima quer proteger o suspeito, que para ela não é vítima e nem ele é o suspeito, ele é o amigo, ele é a pessoa boa, que está dando tudo aquilo que a família não teve condição de dar e que ela não tem condição de ter. Então a vítima, nos casos de exploração sexual, ela tende a proteger o suspeito, né, e negar o crime, o que dificulta a investigação da polícia. Por isso que essa informação é importante, né? Por isso que a informação é importante, está denunciando, está passando, né, as informações para as autoridades policiais, para a polícia, para conseguir apurar a fundo esse tipo de crime. E doutor, em classes sociais menos favorecidas, né, com valor econômico menor, esses tipos de crimes são mais explícitos? Bom, existe essa lenda, né, que é o crime de exploração sexual, o crime de violência sexual contra criança e adolescente, estupro, por exemplo, de vulnerável, né, isso acontece mais na população com renda mais baixa. Isso não confirma, né? A gente vê que existe em todo tipo de classe social. Classe A, classe C, B, D, né? Existe então tanto da população rica, população de classe média e a população pobre, né? É claro, eu não posso ser hipócrita, né, que a população pobre tende a denunciar mais, né? A maioria das denúncias que nós temos na delegacia, sim, é de classe mais baixa, né? Mas a classe mais alta, ela tende a não estar denunciando, tende a resolver o caso no seio da família até para não se expor, né? É um problema que a gente ainda tem, né? A denúncia do crime envolvendo sexo, né, estupro de adulto ou de criança e adolescente, ele causa um escândalo processual, né? Muitas vezes a família ou a vítima, ela prefere não denunciar, não procurar a denúncia, porque o escândalo que aquele processo, aquele inquérito vai causar na vida dela, né, é muito pior do que o suspeito impune. Então ela prefere deixar impune, mas que a vida dela continue ali quietinha, né? Então existe ainda esse tabu. O escândalo que o processo causa na vida da vítima, a vítima prefere não denunciar, deixa como está. E o olhar daquela criança, aquele olhar triste, continua. Continua, né? Infelizmente o senhor se depara isso diariamente? Diariamente, nós temos denúncias, né? Mas geralmente hoje em dia o povo está denunciando mais. Eu falei, a gente está quebrando esse tabu de denúncia, está quebrando aquele paradigma que problema dentro de casa a família que resolva. Hoje o vizinho está denunciando, o Conselho Tutelar de Várzea Grande tem um papel magnífico, né? O pessoal trabalha muito, mesmo na maioria das vezes sem estrutura, né? Mas trabalha muito, vai a fundo. Então assim, o Conselho Tutelar tem um trabalho fundamental nesses casos de apuração de crime sexual envolvendo criança, né? Eles vão a fundo, se tem qualquer denúncia eles vão, procuram saber como está a relação da família com a criança, né? Se existe veracidade. Então assim, nós hoje temos todos os aparatos do Estado para combater esse tipo de crime e apurar as denúncias.